Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Gladys Seitz. Ela é lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e escreveu o texto Selados e Garantidos. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida. Como você sabe, eu não escrevi o texto, você sabe também que eu não sou teóloga, não sou missionária, não sou pastora, eu sou uma pessoa como o irmão, como a irmã que gosta de ler a palavra, gosta de fazer o seu devocional. Então o que eu faço? Eu leio aqui o texto e conto para os irmãos aquilo que eu entendi. Quero que vocês também se lembrem da importância de compartilhar, se inscrevam, compartilhem, comentem, curtam, enfim, acionam o sininho. Por quê? Porque aí o Google vai entender que este vídeo é importante e vai então passar para outras pessoas. E lembre, irmãos, aqui, por mais singelo que seja esse vídeo, é a palavra de Deus que está sendo pregada e a palavra de Deus não volta vazia, tá bom? Então vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque tu nos selastes com o teu Espírito, que nós possamos realmente buscar a santificação e viver de acordo com a tua vontade. Perdoa, Senhor, quando não fazemos isso. É o que te pedimos, em teu nome, Jesus. Amém. Bom, irmãos, o nosso texto é bem curtinho, nós vamos ler Efésios 1, nós vamos ler do 11 até o 14, tá bom? E diz assim, ó: Nele digo, em que também fomos feitos heranças. Isso aí é o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, né, falando pro pessoal lá de Éfeso. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Amém? Bom, então o nosso texto chama Selados e Garantidos, e o versículo escolhido é o 13, que diz: Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Bom, a gente vê nos filmes, né, e se você procurar pesquisar, você vai saber que antigamente, nos tempos bem passados, os documentos, eles eram carimbados, eles eram selados, né, com um lacre, e antigamente era feito com cera de abelhas. Era o que? Era uma garantia de que aquele conteúdo ele ia chegar com segurança naquele lugar. Era uma autenticação de que aquilo era confiável, de que ninguém havia lido antes. Aquele selo, geralmente, ele tinha lá a marca daquele que estava enviando a carta. Então, era uma forma de a pessoa ser identificada, né? Então, por exemplo, a minha marca é essa florzinha, digamos assim. Aí eu, tipo um carimbo, colocava lá, derretia a cera, colocava, e aí a gente sabia que ninguém ia ler aquela carta a não ser o destinatário. Então a pessoa ia ver lá a florzinha e ia falar, foi a Miriam que mandou. Então quando eu escrever para os cristãos de Éfeso, né, o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele lembra que a gente foi feito para a glória de Deus, e eles foram feitos também para a glória de Deus. Eles estavam vivendo em tempos muito difíceis, eles estavam sendo perseguidos, mortos, muitos estavam desanimando e muitos perdiam a esperança. E aí o irmão Paulo fazia o quê? Ele encorajava os irmãos, vai firme aí, não desiste não, vocês foram selados pelo Espírito Santo da promessa, não é pouca coisa não, é muita coisa. Isso quer dizer o quê? Que os cristãos de Éfeso, eles tinham uma identidade
uma vez que eles tinham ouvido a palavra de Jesus, né, a palavra da verdade, eles sabiam o caminho. E esse era o selo que o irmão Paulo estava querendo fazê-los relembrar, que eles tinham a identidade dos irmãos de Éfeso. E nós? Como que a gente está diante das dificuldades? Como que você está enfrentando as dificuldades, os desafios pelos quais você está passando? Será que a gente tem transmitido a mensagem de confiança em Deus, de segurança no poder de Cristo? Será que a gente tem ficado firme mesmo que haja morte, doença, enfermidade, perda de emprego, falta de dinheiro? Será que a gente realmente está firme em Jesus Cristo? Porque eu já ouvi muitas pessoas falar assim, eu tô tão chateado que eu não consigo nem ler a Bíblia. Eu tô tão triste que eu não consigo nem orar. Então, meu irmão, minha irmã, lembra que você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. E na hora dos problemas, a gente acaba esquecendo disso. E a gente esquece de tudo que a gente já percorreu com Deus até aí, onde você chegou. A gente esquece quanta coisa já aconteceu, das transformações que Deus fez na nossa vida, na nossa família, enfim, na nossa história. A gente não é derrotado por nenhuma circunstância. Lembra disso, você, eu. Nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Isso é muita coisa, é muita coisa. E a gente tem a garantia da presença de Deus, do Espírito Santo conosco para sempre. Isso é tremendo. Bom, irmãos, o nosso manancial termina assim, Nós somos derrotados, não somos derrotados pelas circunstâncias. Então, não se deixe abater. Por mais difícil que seja o desafio que você esteja passando, lembra, você tem a marca de Jesus. Isso é fundamental. Bom, agora eu vou terminar aqui deixando o meu abraço, um abraço diário de urso, Porque nós que sabemos que somos selados e garantidos pelo Espírito Santo de Deus, para nós o abraço dá super mega certo. Quero que você se lembre também do Salmo, o versículo deste ano, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, se você quer saber qual é o caminho que você deve seguir, se você quer ser instruído por Deus, você deve temer a Deus, tá bom? Bom, agora eu vou me despedir, né? Com a frase de A.W. Tozer, que é importante que a gente se lembre. Tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.